Instagram. Às vezes você pode até ficar aqui na sala e abrir lá o Instagram, que você vai ver também pelo Instagram. Então nós vamos iniciar aqui a segunda aula do nosso seminário A História do Espírito Santo. É uma viagem, né, que nós estamos nos direcionando. E na primeira aula já foi muito densa. Eu peço que mais à frente, quando vocês tiverem tempo para revisar, vocês possam revisar. E nós viemos lá em Gênesis 1, 2, né, quando havia o abismo, as trevas, e nós visualizamos particularmente as 4, né, funções do Espírito Santo, que é trazer forma, preencher o que está vazio, trazer luz onde tem trevas e conectar onde existe abismo. De sobremaneira, então, nós sabemos que trazer forma é trazer um sentido à vida, preencher conduzir a um caráter, e iluminar, dispor o propósito, e conectar é a disciplina que traz a satisfação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, quando ele vem no homem, ele vem trazendo todas essas possibilidades, né? E essas possibilidades que acontecem na plenitude do Espírito no homem, nós sabemos que antes, né, de Jesus Cristo ser glorificado, o homem ele não tinha acesso pleno ao Espírito. Então, o Espírito vinha sobre. Nós lemos lá em Números, né? Em Números, por exemplo, quando o Senhor chama Moisés, ele fala para Moisés escolher 70 anciãos. E esses 70 anciãos, eles são literalmente aqueles anciãos que receberiam essa porção do Espírito e profetizariam. Porém, vamos voltar um pouco, só para a gente fazer aqui a título de recapitulação, que nós temos a retirada do Espírito Santo de Deus na Terra, e esta retirada, ela acontece ali, ela é relatada em Gênesis 6:3, onde vem uma passagem que eu quero que vocês visualizem em Gênesis, a dimensão de anos que tem em um versículo, por exemplo. Quando você lê ali Gênesis 4, por exemplo, o capítulo 4 de Gênesis, nós temos ali milhares de anos que são dispostos naqueles versículos. Então, isso aqui não aconteceu em um dia, isso aqui não aconteceu em alguns anos, isso aqui aconteceu em milhares de anos. Então, quando nós temos a passagem lá em Gênesis 6:3 que diz: então disse o Senhor, o meu espírito, ele não contenderá mais com o homem. Ou seja, ele não vai mais ficar brigando com o homem, porque o homem é carne e os seus dias são poucos, são só 120 anos. E é impressionante porque a passagem que fala sobre esta retirada em Gênesis 6:3, nós sabemos que isto é um período que fala da escolha do homem em criar uma cultura sem a manifestação do santo, do sacro. E a gente vê que esse período que aconteceu em toda a Terra, bem aí em Gênesis 6, provavelmente a Terra ela era a Pangeia, era um continente só. E ali nós temos o começo da divisão da humanidade, onde a humanidade ela começa a brigar entre si. O homem começa a se dispor na cobiça, o homem começa a se dispor na luxúria, na obtenção. O homem começa a sistematizar toda a cultura, o homem começa a adquirir poder, o homem começa já a desenvolver armas, o homem já começa a desenvolver uma certa violência. Eu acho muito interessante, tem um episódio de Vikings, que é quando o Loki ele descobre a Finlândia, né? Iceland, a terra do gelo. E aí ele navegando, ele descobre a Finlândia, e aí ele tem, né, aquela epifania com os deuses ali, ele acredita que os deuses o conduziram ali. E aí quando ele volta lá para a base dos Vikings, que era ali aproximadamente na Dinamarca, ele volta e ele convida homens a explorar aquela terra. E aí quando ele chama os homens para explorar aquela terra, ele leva 2 famílias. Quando ele leva 2 famílias ali, o pouco tempo que eles ficam ali, eles já começam a brigar. De modo que uma família começa a discutir com a outra, enfim. E aí já há um assassinato.
poucas pessoas, poucas, na verdade, eu não vi um comentário desse na internet, mas aquela briga ali é uma simbologia da briga que houve com Caim e Abel. Essa dicotomia, essa divisão, esta guerra. E ali, quando há o assassinato, né, Loki ele fica extremamente enfurecido, porque era uma terra que ele acreditava que era a terra dos deuses, porque os Vikings acreditavam que, na verdade, a cultura nórdica, ela não acredita em um deus pessoal. Ela acredita que Deus ou os deuses, né, eram forças da natureza. Então, de modo que o vento, o relâmpago, por exemplo, poderia ser Thor, os mares, outros deuses, enfim. Várias manifestações de força da natureza eram simbolizados por deuses. Então, quando a gente repara ali em Gênesis 4, por exemplo, que há o primeiro fraticídio, que há o primeiro assassinato, eu quero que você entenda que se a gente colocar homens para dividir a mesma terra, se nós colocarmos homens para estarem ali compartilhando de um meio, em pouco tempo haverá assassinato, porque a cobiça humana ela entrará no coração do homem de modo que ele vai ali querer adquirir, ele vai cobiçar a mulher do outro, ele vai cobiçar o gado do outro, porque se não houver uma plenitude do Espírito Santo de Deus, o homem ele se perde na sua humanidade. Então, esse Gênesis 6:3 aqui, eu quero que você entenda que foi todo um processo de colonização da humanidade, onde o homem, por escolha própria, foi expulsando Deus da terra, né? E aqui tem um versículo bem polêmico, que nós não vamos entrar, que diz que havia gigantes na terra. E essa palavra que havia gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e deles geraram filhos, estes eram os valentes que houveram na antiguidade. Aqui nós temos uma polêmica muito profunda em uma interpretação desse texto, que é a palavra Benai Elohim. Aqui eles acreditam que foram anjos que coabitaram com mulheres, ou seja, na mitologia, se a gente for lá para a Epopeia de Gilgamesh, que é um texto sacro antes da Bíblia, milhares de anos ali, já era uma cultura da Mesopotâmia, a gente vai ver que essa Epopeia de Gilgamesh, até aconselho, vamos lá, você que está com papel e caneta, lembra? Eu pedi para você separar textos, eu pedi para livros, né? Bibliografia, que vai ser os livros, eu pedi para você separar séries e filmes, para você ir anotando. Então, aqui já tem uma dica para você ler, quando você tiver tempo, Epopeia de Gilgamesh, tá? De Gilgamesh. Vai falar basicamente isso que eu estou falando. E tem o poema também de Ada, tá? O poema que já foi quase perdido, enfim. Deixa eu ver aqui se ainda tem. Mas vamos lá na Epopeia de Gilgamesh, que fala que vieram, né? Que vieram homens, astronautas, seres de outra dimensão para cá, para de alguma forma dar um futuro à humanidade. E aqui há uma tradução que alguns acreditam que foram anjos que coabitaram com as mulheres e aí geraram seres híbridos. Quando você vai ali naquele filme Noé, lembra daquela parte em que tem aqueles homens que são metade pedras, na verdade eles são anjos que vieram e ficaram presos na matéria. E aí quando eles ficaram presos na matéria, de algum modo eles estão aprisionados eternamente na matéria, e eles vão e entregam uma ajuda ali a Noé a construir a arca. É claro que isso aí tudo é mitologia. Aqui, esses homens, esses gigantes, na verdade, é claro que a antropologia diz que existiram, mas eu quero trazer aqui a tradução que esses gigantes eram homens fortes. Foram homens que alcançaram poder, ou seja, eu quero que você imagine hoje os homens que são gigantes nesta terra. Esses homens gigantes são homens de poder, são homens de influência, são homens que eles têm a palavra de ordem, eles têm uma palavra que dá vida e tem uma palavra que dá morte. Então, em Gênesis 6:3, nós temos milhares de anos. Esses milhares de anos que estão aí, é essa ação humana que expulsa Deus da terra. E como que o homem expulsa Deus da terra? Simples. Ampliando o seu reino egocêntrico.
Então, a cultura que o homem cria passa a ser uma cultura que discrimina, passa a ser uma cultura que abre abismos sociais, passa a ser uma cultura que cria escravos, passa a ser uma cultura que cria castas. Eu tenho um livro aqui fascinante que é tanto a tirania do mérito quanto a... Meu Deus, alguma coisa de castas. Deixa eu ver se ele tá aqui perto para eu pegar. Tá ali. Esse livro que fala de castas, ele aborda o preconceito e o racismo. Porém, quando a gente vai lá no Oriente, você vê que o sistema de castas, ele determina como o homem iria nascer e morrer. Ou seja, se ele nasce pobre, ele não poderia subir de um patamar. Então, aqui eu quero que você imagine a criação da religião, a criação da medicina, por exemplo. O homem começa a interpretar aquele que está doente como um ser desequilibrado, um ser que estava desconectado da harmonia universal. E aí, então, o homem passa a expulsar Deus. Então, voltemos em Gênesis 6:3. O meu espírito não vai mais contender com o homem. Então, qual é a tarefa do espírito? Qual é a tarefa do espírito? Vamos lá em Gênesis 1:2. Gênesis 1:2. A tarefa do espírito é preencher, não é isso? Preencher, ele entrega uma forma e ele ilumina e ele conecta. Ou seja, a forma é o sentido. Então, o Espírito Santo de Deus dá um sentido ao homem. O Espírito Santo de Deus preenche, ou seja, dá um caráter ao homem. O Espírito Santo de Deus ilumina, o Espírito Santo de Deus entrega um propósito. E o Espírito de Deus, ele conecta. Então, este versículo aqui que diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas e abismos sobre a face da terra, pega estas palavras sem forma, pega a palavra vazia, pega a palavra trevas, pega a palavra abismo, né? Então, aqui, lá na frente, a gente vai ter também uma explicação de Jesus Cristo, lá em João 17. E quando o meu espírito vier, ele convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Eu vou dar aqui, João 16. João 16, vamos lá. Ele diz que, João 16:8, quem quiser anotar. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você conectar esse João 16:8 com Gênesis 1:2, você vai ver que é a mesma coisa. O Espírito Santo, quando ele nos convence, né, ele traz o arrependimento. Como eu estou escrevendo no meu livro, existe a diferença de duas culpas. Existe uma culpa que ela te aprisiona, existe uma culpa que ela te entrega uma prisão existencial, que ela vai produzir em você diversas somatizações, você vai somar no seu corpo a enfermidade. E existe a culpa, que é a culpa que o Espírito Santo de Deus nos traz para nos conduzir ao arrependimento. Todavia, enquanto nós estamos até mesmo na prática da nossa vontade, né, da nossa liberdade de ser, ali o Espírito Santo atua nos conduzindo ao arrependimento. E o arrependimento, ele sempre vai produzir uma qualidade de vida dentro, né, do ser e principalmente em uma igualdade com o outro. Então, se você conectar aqui, eu quero que você conecte Gênesis 1:2 e João 16, versículo 8, que é a tarefa do Espírito Santo, em produzir um caráter no homem, né? Em produzir, dar um sentido, iluminar o homem e o conectar. Então, quando ele vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele explica: do pecado, porque os homens não creem; da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Não vou entrar aqui no discorrer desses versículos aqui. Porém, o homem passa milhares de anos em todas as comunidades, em todas as culturas, criando uma cultura que expulsa Deus da terra. Então, o próprio Espírito vai sendo expulso do coração do homem. Os homens vão gerando um caráter que não atrai o Espírito Santo. É um caráter egocêntrico, é um caráter líquido, né? Que eu acredito muito que fala do caráter da nossa era.
são homens avarentos, homens que eu digo, homens e mulheres, tá? Avarentos, vazios. É uma geração que busca inteiramente o prazer. É uma geração que não tem aprofundamento das instituições. Aquilo que é eterno se perde nesta geração. Então, todavia, o Espírito Santo de Deus vai sendo retirado. E aí, os homens que criam uma certa consciência são homens que vão gerando, né, algum tipo de mudança. E aqui, como nós temos a história dos judeus datada, nós vamos pegar exemplo da Bíblia. Mas se você é de outra religião, eu posso navegar com você na história da tua religião ou na história do teu povo. Dá para identificar quando foi que o homem atraiu para si uma virtude e através dessa virtude ele começou a produzir uma qualidade na cultura. Então, por isso que nós vamos nos ater aqui à Bíblia, porque é uma datação histórica e aqui eu acredito que vai servir de ensinamento para todos os que estão nos assistindo. Então, voltemos. O Espírito Santo de Deus é retirado e então você tem a manifestação da força humana que está lá em Gênesis 10, 8, que é quando o homem se torna um imperador e aí ele começa a construir zigurats, né? Pirâmides. E eu já mostrei para vocês aqui que estavam aqui em casa na reunião, no encontro, uma pirâmide que foi descoberta lá na Indonésia. Tem um documentário, Descobertas Pré-Históricas, da Netflix, eu recomendo esse documentário. E aí tem uma outra agora, o segundo episódio, é uma pirâmide que foi localizada ali no México, no centro do México. Na verdade, nós temos milhares de pirâmides que foram construídas no mundo inteiro. Trate essa pirâmide como Babel. Babel não é uma torre, Babel é um centro político, Babel é um centro religioso, Babel é o centro da força humana, tá? Então, você vê que ali no Império Azteca, que para mim foi o império mais tecnológico que já existiu na história da humanidade, o Império Azteca você tem a pirâmide, você tem o zigurat, né? E em volta do zigurat você tem a construção de toda a sociedade, de toda a sociedade em volta. Assim, também como foi feito no tabernáculo. Então, vamos prosseguindo. O Espírito Santo de Deus é retirado, você tem a amplificação da força do homem, e aqui nós tivemos algumas passagens mostrando que o Espírito Santo de Deus vinha sobre o homem, ou seja, era uma aspiração divina que o homem tinha para fazer alguma coisa e ele ainda não tinha a plenitude do Espírito no seu caráter, ele não tinha esse compromisso existencial com o Espírito. E aí nós temos um exemplo quando Moisés ele profetiza, né? E o Senhor manda ele escolher 70 homens. Esses 70 homens ele reparte a unção que ele tem, ele reparte, é como se fosse, tá? Eu quero que você entenda aqui, é como se fosse um exercício de motivação. Moisés, ele entrega uma força motivacional para 70 homens, tá? E aí ele vocaciona 70 homens, esses 70 homens profetizam. Através dessa profecia, há uma construção da base da nação de Israel. E aí, quando nós observamos, em todo o Antigo Testamento, né, em toda a parte veterotestamentária, você não tem exemplos da plenitude do Espírito. Você não tem. Você tem sempre o Espírito Santo de Deus vindo sobre o homem e saindo. Vindo sobre o homem e saindo. A exemplo ali em Êxodo 32, quando nós lemos, você tem um exemplo de Bezalel, que é o artífice, né, do tabernáculo, que a palavra diz que viria um espírito sobre ele de inteligência para dar instruções para que ele pudesse realizar toda a obra do tabernáculo. E aí diz que, Êxodo 32, versículo para você anotar aí. Êxodo 32. Você pode pegar na verdade, se você pegar do 1, você já vai ver, por exemplo, que quando Arão ele pega todos o artífice, né, para
todos os ouros, melhor dizendo, para produzir um bezerro de ouro, mas quando você vai ali na ordem para construir o tabernáculo em si, você vai ter que andar um pouco mais para frente. Não é Êxodo 32, eu acredito que vai ser Êxodo 35, exatamente. Êxodo 35, a partir do versículo 30, diz assim: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. E aí o versículo mais importante: o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Isso aqui agora nós vamos entrar em uma etimologia de uma palavra fascinante, que isso aqui eu acredito que vai impressionar vocês. Olha só, a palavra diz aqui, o autor está escrevendo que Bezalel, ele recebe uma plenitude do Espírito que entrega sabedoria, conhecimento e manuseio para ele criar todas as peças do tabernáculo. E para você ter noção, as peças do tabernáculo elas eram tão eximiamente feitas, em tantos detalhes, era algo tão lindo, sabe? Os querubins, os serafins costurados nas cortinas, o candeeiro, o candelabro, enfim, era tudo muito perfeito. A palavra entusiasmo, ela vem da sua raiz etimológica do grego entos, asmos. Ento é Deus e asmos preenchidos por Deus, ou seja, a palavra entusiasmo fala possuído por Deus. Então, a palavra vontade, ela é totalmente diferente de entusiasmo. A vontade, ela vem e passa. Ela é algo que orbita muito nas suas emoções. Você tem a vontade para fazer, você vem e faz. Porém, a palavra entusiasmo, ela tem total conexão com a plenitude do Espírito Santo de Deus. Só que o homem que está possuído por Deus para uma obra, ele realiza a obra e é como se depois que ele tivesse realizado, ele perdesse esse compromisso de ter Deus dentro de si. Quer ver um exemplo? Van Gogh. Quando a gente analisa a obra de Van Gogh, você vê que aquele homem ele estava preenchido por Deus. De modo que fazer o que ele fazia era um ofício da sua existência. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele estava possuído por Deus. Possuído. Ele era entusiasmado com o que ele fazia. Pronto, nós vemos jogadores desta Copa. Dá para você ver quem nasceu para jogar futebol. E quando nós temos esse atleta que nasceu para jogar e ele tem o prazer em jogar, e jogar faz parte da sua composição existencial, quando ele joga, você vê que há uma conexão com a identidade dele e o exercício. Isso é ser preenchido. O Espírito Santo de Deus vem, entrega conhecimento, sabedoria, enche ele de toda a ciência. Então, isso fala muito sobre a nossa aplicação e o nosso foco. Tá? Claro que aqui o autor, ele está escrevendo que o Espírito Santo de Deus vinha e tudo mais, só que isso aqui não é uma possessão. O homem não ficava possuído, não. Ele foi inspirado para realizar. Hoje eu fui no alfaiate arrumar alguns ternos meus, e é impressionante como ele, pelo olhar, ele já sabia o que tinha que fazer. Claro que ele tirou as medidas, mas assim, eu fiquei olhando a engenhosidade que ele já tem por anos de experiência, de modo que ele tem essa ciência aplicada no seu ato, e isso fala de Deus. Quando uma pessoa tem a habilidade exímia em fazer algo, e quando ela tem essa habilidade exímia em fazer algo, ela traz Deus na sua ação. Porque trazer Deus é você trazer essa harmonia, é você trazer essa excelência. De modo que aqui, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, a gente vê exemplo de homens que foram possuídos por Deus. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, algumas arquiteturas, né, da antiguidade, você vê, como que o homem ele conseguiu realizar tantos feitos. Aqui tem um livro, deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, ó, A Serpente Cósmica. Eu já falei desse livro na primeira aula, mas esse livro aqui ele é tão absurdo. Ó, eu vou ver se eu consigo mostrar uma imagem para vocês aqui,
Mas esse livro aqui é de um egiptólogo que estuda, né, a ciência do Egito, a antropologia do Egito, enfim. E esse livro aqui está todo grifado porque ele mostra, por exemplo, que a dimensão φ, né, ou seja, φ é o número áureo, né, que aparentemente Pitágoras descobriu, mas não foi Pitágoras. Aqui tem uma foto, uma topografia do Egito, uma visão de cima do templo. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. E é impressionante porque esse φ aqui, das pirâmides aqui, ó, eu até coloco alguma passagem das escrituras aqui. Esse φ aqui, que era egípcio, ele mostra que todas as esculturas, todas as criações que tinham no Egito obedeciam à proporção φ. E aí o grego foi descobrir, né, a lei áurea, a harmonia universal, que tudo que era harmônico obedecia a esse parâmetro φ, né? E até no meu livro eu falo sobre a história da beleza, o porquê que nós achamos algo belo. Quando nós olhamos algo e calculamos aquilo como belo, a gente calcula inconscientemente a proporção φ, né? E aí depois Pitágoras ele vai desenvolver isso, esta ciência dos números, e depois nós teremos Fibonacci, que aí ele, através de todas essas proporções, descobre uma linearidade, ele descobre uma harmonia universal, que ele denomina como a assinatura de Deus, que é inclusive a tatuagem que eu tenho aqui, nesse meu braço aqui, né? E aí o que eu quero dizer? Essa proporção φ, ela fala de perfeição. E é impressionante quando nós olhamos uma imagem que tem todas as dimensões áureas, esta imagem, ela traduz Deus para nós. Ela traz uma contemplação. De modo que quando você chega em regiões, por exemplo, você chega lá na Índia e vê o Taj Mahal, isso te suspira. Quando você chega lá na Tailândia e vê o Palácio do Imperador, isso te suspira, porque quando você tem a obediência, digamos assim, desta proporção, você tem a manifestação divina na matéria. E hoje, há um exemplo, você vê ali propriamente no Catar e propriamente ali em Dubai, aqueles prédios suntuosos, né? Eles trazem muita pressa na arquitetura, tá? A engenharia deles mostra luxo, é claro, é algo que é bonito, mas não traz contemplação divina. Muito pelo contrário. Você olha aquilo é um altar de riqueza humana. Aquilo é um altar que fala do homem. Aquilo é um altar que fala da conquista do príncipe, que fala do desejo do rei, mas não traduz Deus. E no Egito eles acreditavam que Faraó, quando morria, por isso que eles mumificavam o faraó, eles acreditavam que na ressurreição dos mortos ele viria e possuiria aquele corpo, de modo que até mesmo as esculturas e a estrutura física também atrairia esta divindade, de modo que tudo o que eles construíam era uma sombra do que existia em outra dimensão. Então repare, a arquitetura dessa nova era, ela perdeu essa contemplação. Ela é uma arquitetura feia, é uma arquitetura lisa, né? Que eu tenho um livro ali, A Descoberta do Belo, do mesmo autor que escreveu A Sociedade do Cansaço, e é fascinante. Eu tenho ali toda a literatura, toda a bibliografia dele, mas vamos continuar. Então eu estou explicando aqui para vocês o que é essa retirada do espírito, essa retirada da contemplação, essa retirada do caráter humano, essa retirada do preenchimento de um destino, essa retirada de toda a harmonia, né? E aí então o homem começa a ser poderoso, o Espírito Santo de Deus não ganha plenitude no homem, e aí quando nós vamos lá na construção do tabernáculo, a gente vê que o Senhor, ele convida o povo a uma experiência, mas o povo cria, né, uma visão do Senhor que não fala dele. E aí quando a gente vai contemplando na história dos homens, a gente vê que o Senhor queria manifestar a plenitude do seu Espírito.
E a plenitude do seu espírito está em Isaías 11:2, que é a tatuagem que eu tenho aqui no meu peito, que é a manifestação do Espírito do Senhor. Então vamos lá, em Isaías 11:2, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Esses aí são as 7 manifestações do Espírito do Senhor. É o candeeiro, né? É o candelabro. O candelabro ele tem uma haste no meio e 3, né, em volta. Então, esse Espírito do Senhor, ele estava em Jesus Cristo, né? Você vê ali, por exemplo, o Espírito do Senhor que estava em Jesus Cristo e ele crescia em força, em graça, em conhecimento. Você vai lá em Lucas 1:35, por exemplo. Olha o que diz. E descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E ele também será santo, porque de ti há nascer o Filho de Deus. Isto é a mensagem do anjo para Maria. E repare, esse é o Espírito do Senhor, que se apossa do ventre de Maria para entregar Jesus Cristo. E lá em Lucas 2, versículo 40, diz que: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça. Ou seja, o espírito de fortaleza, o espírito de entendimento estava na criança. E você vai ver mais à frente, quando ele é perdido em Jerusalém, e ele vai ensinar os mestres e os doutores. O espírito do conhecimento, o espírito de inteligência está sobre ele. Você vê quando ele é conduzido ao deserto, né? O espírito de conselho está sobre ele. Então, o Espírito do Senhor, preste bem atenção agora, ele tem estas 4 tarefas que nós já falamos, que é trazer forma ao que não tem forma, né? Ele preenche o que está vazio, ele ilumina o que está nas trevas e ele conecta. Estas 4 ações do Espírito Santo, elas são propriamente essas manifestações do Espírito do Senhor. Então, uma pessoa que está plenamente cheia do Espírito Santo de Deus, ela começa a andar em plenitude, de modo que ela ganha essa habilidade de ter essa ciência, de ter essa sabedoria. Eu lembro uma fase da minha vida em que eu estava vivendo a minha própria vontade. Eu orava e eu pedia para Deus bloquear a minha mente, porque parecia que a minha inteligência estava bloqueada. Parecia que eu não conseguia acessar mais aquela sabedoria que estava em mim. E isso me deprimia, sabe? Eu não conseguia resolver os problemas mais simples da minha alma. Eu não conseguia resolver até mesmo o problema do outro. E eu via que isto era como se o Espírito Santo de Deus tivesse silenciado dentro de mim, sabe? E é impressionante isso, porque quando você vai ver lá em Lucas 4, por exemplo, que o Espírito do Senhor, ele conduz, né, o homem, o Espírito Santo de Deus conduz Jesus Cristo ao deserto, é para Jesus Cristo ser tentado de todas as maneiras. Então, ali é a plenitude do Espírito Santo de Deus no homem, que desce nele. Eu quero que você repare em Lucas 3, olha só, vou ler para você. Lucas 3 diz assim. Lucas 3, versículo... Lucas 4 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, voltou do Jordão e foi levado ao Espírito Santo de Deus ao deserto. Então, o Senhor foi cheio do Espírito Santo de Deus no batismo. Porque no versículo 22 do capítulo 3 de Lucas diz que: e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e ouviu-se uma voz, né? Tu és meu filho amado, em ti a minha alma tem prazer. Então repare, enquanto o homem passa a viver milhares de anos, né, sem essa plenitude do Espírito, realizando feitos e obras somente por inspiração, o homem tem uma inspiração, resolve um problema, mas falta essa plenitude no caráter, né?
Quer ver um exemplo? Homens que fazem bons atos, mas o caráter dele ainda é mau. Ele não tem esse consumo, né? Ele não tem esse consumo do Espírito. E quando a gente vê, por exemplo, a representação de Noé, lá em Gênesis 6, versículo 9, você repara que Noé, ele era um homem que ele representava um homem cheio da vontade de ter Deus, né? Em Gênesis 6, 9 diz assim, ó. Gênesis 6, 9 não. A minha Bíblia tá rasgada aqui. Cadê? Ah, tá. Gênesis 6, 9 diz assim. E Noé era um varão justo. E Noé andava com Deus. O que é um homem andar com Deus? Eu vou falar algo aqui também que eu acredito que vai abrir uma chave dentro de você. E eu vou até perguntar. Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, se manifeste, por favor. Se tiver alguém aí, fala um oi, um sim. Libera o áudio aí pra eu saber se vocês estão aí. Sim. Quem falou sim? Esse sim foi da Tainá. Vanessa, tá. Olha só. Eu vou ler uma passagem aqui muito vai desmistificar muitas coisas. E glória a Deus por você que ficou até aqui. Quero te dar de presente isso que vai quebrar todos os paradigmas. Vamos lá. Tem uma passagem que diz assim, ó. Gênesis 4, 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos gerou filhas e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Eu tenho certeza absoluta, isso que eu estou falando aqui, que todos vocês que de algum modo ouviram algumas pregações, leram até esse versículo, vocês foram ensinados que Deus arrebatou Enoque. Deus arrebatou Enoque porque diz que Deus toma para si Enoque. Mas vamos lá. Eu quero te dar uma visão mais humana e racional. A gente leu aqui que o Espírito Santo de Deus ele vai sendo retirado da terra. Gênesis 4 aqui está falando de uma era que é a era paleolítica, né? A era da evolução do homem, né? Esta era que o homem começa a desenvolver materiais, o homem começa a descobrir o fogo, enfim. Olha só, esta ação do homem de querer expulsar a Deus, repara que existe um homem que ele anda com Deus. E em uma sociedade que odiava a Deus, em uma sociedade que não ligava para Deus, repare que Enoque, ao andar com Deus, e ele anda com Deus durante tantos anos, e a palavra diz que Deus toma ele para si, de modo que não se vê mais Enoque. Deus toma para si Enoque, não é que Enoque foi arrebatado. É que a sociedade não percebia mais Enoque, porque a sociedade não percebia Deus. Então Enoque, ele experimentou o poder da solidão. Enoque experimentou o poder da exclusão. Enoque foi excluído socialmente. Enoque foi marginalizado. Entende? Enoque, ele não foi visto mais pelos homens porque ele não tinha mais o olhar social. Então, por ele andar com Deus e pela sociedade que estava sendo gerada rejeitar a Deus, ele se escondia nesse caminhar com Deus. De modo que ele não é mais visto entre os homens. E esta palavra não é que ele foi arrebatado. Esta palavra é que os homens não o valorizam mais. Trazendo para os dias de hoje, olha, repara. Repara, quando você literalmente anda com Deus, você ganha evidência dos céus, mas você é marginalizado. Porque você se torna alguém odiado. Você se torna alguém invisível. E o homem,
o inimigo, olha o papel que ele faz. Repare que Jesus Cristo era invisível no seu lar. Então, a identidade que os céus te dão, ela é muito importante. Porque se os céus não te dessem identidade, você pereceria. É por isso que o Espírito Santo de Deus, quando ele se apossa do homem, ele entrega uma identidade. Porque você sem essa identidade, você naufragaria. Imagina você experimentar repúdio. Imagina você experimentar afronta, desprezo da sua família, desprezo dos seus amigos. Imagina você experimentar o ódio social sem ter uma identidade. É por isso que em Mateus 10, quando diz... Vamos lá, Mateus 10. Glórias a Deus por esse nível que a gente atingiu aqui. Deixa fluir, vamos fluindo aqui. Olha o que tem em Mateus 10. Mateus 10 diz o seguinte. Mateus 10, 16, Jesus diz que eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Ou seja, a preparação do discípulo é o envio ao meio dos lobos. Porque a ovelha no meio dos lobos, ela precisa ser astuta, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então, essa preparação do Senhor, repare que esse versículo aqui, do 16 até o 42, fala sobre a ruptura da identidade humana. Repara que lá no versículo 26, Jesus diz, portanto. Então ele está explicando o que ele já estava falando. Então, portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não vai se revelar e nem oculto que não haja de saber. Ou seja, eu não vou deixar oculto essa identidade que está em você, eu vou trazer para fora. E aí ele diz mais ainda. Portanto, versículo 32, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, é isto, quando você declara entre os homens a sua fé e o seu modo existencial do evangelho, os céus declaram você. Então, quando os céus te declaram, eles afirmam a sua identidade, de modo que foi aceita a sua identidade. Quando uma criança nasce, ela precisa ser registrada em cartório. E quando ela vai sendo registrada em cartório, ela precisa ter uma paternidade ou uma maternidade. Então, a partir do momento em que o pai vai registrar o filho ganha existência pela afirmação do pai ou da mãe. Então aqui Jesus está dizendo que se você confessa ele entre os homens, não é confessar de boca, é confessar em existência, a sua identidade é registrada nos céus. E aí ele diz, eu não vim, mas qualquer um que me negar vai ser negado diante de Deus. Então ele diz assim, eu não cuideis para vir trazer paz à terra, mas vim trazer espada, versículo 34. Filiação, muito bom, Carolzinha, muito bom. Eu estou me contendo aqui para eu não morrer de chorar. Senão, se eu fosse ensinar como eu ensinava antes, se a gente tivesse presencial, eu até faria isso. Mas vai estar online aqui, eu tenho que segurar o meu espírito. Mas repare, eu não vim trazer paz à terra e sim espada. A espada é o ponto de decisão. Espada fala de decisão. O homem, quando ele anda com a espada, é decisão. A decisão. Espada, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A espada penetra, a espada corta, a espada decide. Então o Senhor está dizendo que agora ele rompe você de uma identidade que você tinha através do seu marido, através da sua mãe, do seu pai. Por isso que ele diz, eu vim colocar em dissensão, ou seja, não é briga, não é xingamento, não é baixaria, não é isso. Aqui está dizendo que eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai. Aqui não está dizendo que você vai virar inimigo do seu pai, mas a divisão da identidade agora é contra o seu pai. Você não é mais filho de seu pai, agora você tem uma identidade própria. A sua identidade não vem pelo seu relacionamento, a sua identidade não vem por onde você nasceu, a sua identidade agora ela não vem pelas palavras que você ouviu, pelo abandono que você teve. A sua identidade agora, ela está filiada nos céus, porque você foi declarada nos céus. Você foi declarada nos céus. A partir desse momento que você é declarada, você assume essa identidade aqui. Por isso, essa identidade que é assumida aqui,
ela é filiada nos céus. De modo que a partir de agora, você é um cidadão celestial. Então, as suas emoções, elas não são terrenas. A sua vocação não é terrena e você passa a viver em um outro plano. Por isso que Pedro diz que você passa a ser peregrino, forasteiro, você não se sente mais em casa. É uma completa angústia em não pertencer. Entende? Você não pertence. Então, a partir daí, você passa a andar com Deus como Enoque. E aí Enoque não é mais visto pela sociedade porque Deus o toma para si. Enoque e Deus causam uma fibrose. É uma síntese. Enoque e Deus agora ganham uma síntese. Síntese. Deus toma Enoque. Deus possui Enoque. Enoque devolve para Deus aquilo que ele era. E o Senhor o consome. Ele é arrebatado por Deus não em corpo. Ele é arrebatado por Deus em consciência. Então a sociedade não vê mais. Então quando a gente lê em Gênesis 6 que Noé andava com Deus, repare que diz que Noé, ele era um varão justo. Justo e reto em suas gerações. Então Noé, ele ainda mantém um caráter. O Espírito Santo de Deus ainda entregava destino, forma, propósito. Então é por isso que é a partir de Noé que nós temos a construção de uma arca. E o que é a arca? A arca, eu não quero que você pegue a arca física. Não pegue a arca física. A arca é uma estrutura de salvação. A arca é uma ampliação da atuação de Noé. A arca é a simbolização da igreja. Então, Noé que anda com Deus, ele reúne e salva, de modo que as águas não consomem mais Noé. Ou seja, essa confusão geracional não consegue mais arrastar Noé, não consegue matar Noé. Então, é a partir de Noé que nós temos um rebento novo, nós temos uma esperança nova. E repare, Noé, ele é o vínculo da transição de gerações. Noé está na brecha. Então o Senhor escolhe Noé para transicionar ele mesmo em uma geração. Você entende? Esta ação do Espírito Santo garante isso. Então Noé é este homem que ele transporta. É claro que aqui nós temos a passagem que fala de toda a estrutura elaboral que Noé teria que fazer para construir a arca, mas eu quero que você entenda que isso aqui é uma aplicação da vida. Agora, Noé reúne em si toda a natureza. E Paulo lá na frente diz que a natureza geme a manifestação dos filhos de Deus. Então Noé é a resposta do gemido da natureza. Noé é a plenitude do gemido da natureza. É por isso que o Senhor traz a natureza para Noé. É por isso que o Senhor traz os animais para Noé. É por isso que a partir de Noé tem uma nova vida, tem um novo destino. Tem alguém aí? Vamos lá então. Vamos mergulhar mais, né? Tá. Então a gente vê que até Jesus Cristo, você não tem ainda a plenitude do Espírito. E aí, quando a gente vai lá em João 17, versículo 1, vamos lá. João 17, versículo 1, a palavra diz: E Jesus falou essas coisas levantando os olhos e disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica o teu filho, para que também teu filho glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a quanto lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a tua obra que tu me destes fazer. Então, agora, glorifica-me, ó Pai, junto a ti, com aquela glória que eu tinha desde o início. Eu acho que é muito explicativo, né? E aí, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra vão de crer em mim. Para que eles sejam um como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça tu que me enviaste e tenha amado como o Senhor me amou. Eita, Senhor. O Senhor, o Espírito Santo não poderia descer se Jesus Cristo não fosse glorificado. E esta glorificação de Jesus Cristo era literalmente a conclusão da obra. Portanto, para que o Espírito Santo fosse mergulhado na terra, era preciso a plenitude da obediência. Portanto, tem um versículo muito absurdo aqui, que é o versículo 19. Esse versículo aí, se fosse você, eu escrevia, anotava e lia esse versículo constantemente, que diz... Eu vou lendo 18, mas o 19 é o chave. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados em verdade. Eu vou ler novamente. E por eles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Eita. Então se preparem aí, porque o que eu vou entregar aqui para você é a explicação de algumas ministrações que eu tenho ministrado. Quando eu falo que você dá destino àqueles a qual estão interligados em você pela sua decisão, tá aqui a resposta. Jesus Cristo diz que eu santifico a mim para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, eu me separo, eu me unjo, eu me consagro. A santificação vem pela unção. Então, Jesus Cristo se santifica para que nós sejamos santificados. Então, a sua decisão libera quem está conectado a você. Então, você não precisa ir até. Você não precisa ir até. Você precisa fazer que o até venha. Então, quando o até vem em você, você libera. Tem como você liberar o destino da sua mãe em você. Tem como você liberar o destino do seu ex em você. Tem como você liberar o destino do seu marido em você, da sua esposa em você, do seu amigo em você. Você não precisa ficar falando com eles, você não precisa estar pregando para eles, você libera eles em você. Jesus Cristo disse aqui: eu santifico a mim para que eles sejam santificados. Então, você, isso é entrelaçamento quântico, se a gente for falar em ciência. Você se santifica, ou seja, você se coloca no ponto de convergência para os liberar. Isso, quando a gente vai falar do horizonte de eventos, né, quando a gente vai falar das ramificações dos elétrons, se você mudar uma ramificação de um elétron, você altera
toda a experiência existencial. Toda a experiência existencial. De modo que você cria em você a liberdade que você quer que os outros atinjam. Portanto, todas as pessoas que Deus coloca você em conexão, Ele está também trazendo a responsabilidade delas sobre você. De modo que se você aceita o propósito e libera o seu destino, você vai liberando dessas pessoas. Então, no caminho, Deus te conecta. E Deus te conecta para liberar pessoas. De modo que quanto mais Deus está te conectando, mais Ele está te autorizando. É por isso que a devoção, ela não vem por dogma, ela não vem por obrigação, ela não vem por religião, ela vem por amor. Então, de modo que quanto mais você recebe esse amor, mais você libera esta dimensão, e está aqui escrito, para que eles creiam que tu és um comigo e eles possam ser um. Então, isso é o poder da unidade. Você traz todos que estão conectados em você e você se transforma em um. De modo que você libera a aflição deles sem eles mesmos saberem. Você libera o futuro deles sem eles mesmos dimensionarem. Então, você passa a ser um hub. O que é um hub? Uma concentração. Você passa a ser um aeroporto internacional que libera destinos e conexões. Você passa a ser um porta-avião que entrega descanso aos caças que estão voando no mar. Você passa a ser um hub. Um hub que Deus conecta e envia, conecta e envia, conecta e envia, conecta e envia, conecta e envia. De modo que você vai enviando as pessoas em você. Versículo 11 ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos. Repara, Jesus dá destino a Deus entre os homens na sua carne. E Deus se libera em nós através de Jesus. Então, você é um novo início geracional. Você, no seu gene, carrega traumas. No seu gene, carrega dores. No seu gene... Acho que tem gente morrendo de chorar aí. Eu vou ter que parar aqui, né? Porque eu acho que... já desceu aqui. A Karen tá morrendo de chorar ali. Eu acho que eu vou colocar aqui um louvor. Vou ter que parar. Eu queria estar junto com vocês e poder... levantar as mãos e ministrar. Eu vou ministrar sobre a sua vida, você que está aí. Deixe fluir esta unção, deixe fluir. Libere-se em nome do Senhor, para que você possa... Eu vou colocar aqui um louvor, eu vou ter que colocar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou colocar um louvor. Deixa fluir em você aí o que já está fluindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está aqui no Instagram, que você escute aqui ou coloque um louvor aí e comece a louvar, porque o que nós estamos acessando aqui agora é algo muito, muito profundo. Muito profundo, é uma porção que a gente não pode perdê-la. A gente não pode deixar passar e o que o Senhor está fazendo. Deixa o Senhor fluir. Você consegue ouvir aí no Zoom? Provavelmente você está ouvindo o som do... está tocando aqui no meu...
Amém, Senhor. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. No Zoom está o som do meu computador. Estão ouvindo? No Zoom? Eu não quero ser um foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. Em minha vida é você. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é. Amém, Senhor. Ai, Senhor, glórias a ti, Pai. Amado, abraço, obrigado, Deus. Ser um instrumento, eu não quero usar presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser um artista, sou igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser um foco, eu quero desaparecer. Pois só existe um aqui que brilha. E quem é? E quem é? Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Faz a revolução, Senhor, nosso Pai. Não consiga mais ficar de pé. Santo, 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 Amém. Eu sempre quis poder ensinar a história do meu melhor amigo. E eu acredito que quando a gente consegue entender a ação do Espírito Santo de Deus, sabe? Hoje eu estava aqui em casa e quando eu saí para correr, de repente eu estava correndo na esteira
E quando eu vi, eu tava com os braços abertos, assim, dando glória. Nem vi quem tava do meu lado e eu tava conversando com o Senhor, sabe? Deus, como fazer com que pessoas se entreguem e queimem, sabe? E aí eu fico vendo o que vão ensinando, vão colocando tanto medo, tanta limitação, vão colocando um caminho tão distante e eu falo, o teu espírito, ele é o presente mais doce que nós podemos ter, é a essência mais pura, sabe? Através do espírito você não precisa ensinar mais nada. Tudo vai fluindo, tudo vai frutificando e esse seminário, sabe, que nós estamos presenciando é a segunda aula. Eu quero muito estar presente com vocês e poder estar próximo. Eu acredito que se a gente estivesse juntos agora, meu Deus, eu não sei nem que horas ia acabar. E essa unção, essa presença que vem através do ensinamento desse Espírito, sabe? Desse Espírito que está além. Nós falamos aqui da história da humanidade, nós falamos aqui do homem que viveu e encarnou e eternizou a história de Deus entre os homens. Eu não vou continuar, mas eu vou encerrar aqui e eu teria ainda ao tanto. Mas eu não tô com pressa. Vamos em porção em porção, em porção em porção. De porção em porção. E a vontade que eu tenho aqui agora, que eu vou fazer, eu vou apagar as luzes do meu quarto e vou ter a minha parte com ele. E a gente encerra aqui o seminário, a parte 2, a aula 2. E tem essa porção. Caminhe nessa porção. Caminhe. E eu ministro sobre a sua vida uma visitação tão profunda nesta noite que você será arrebatado. Será arrebatado por uma essência que vai pulverizar qualquer prioridade na sua vida e te entregar, sabe? Te entregar. Isto que é seu, o Espírito Santo é seu. Ninguém pode tirar. Então, tenha aí a sua porção. Amém? Essa aula está gravada e eu vou enviar depois o link para vocês acessarem. Fiquem com Deus.